Ora então, bem-vindos a mais uma emissão do Ponto Final, emissão em pleno verão, mês de julho. Estamos a caminhar passo a passo e hora a hora, e pode-se dizer dia a dia e mês a mês, para uma data que irá ficar na história da cidade de Braga. Falamos, evidentemente, nas eleições autárquicas. Mas, meus amigos, também se poderá dizer que, a nível nacional, as coisas não estão também muito famosas. A situação política nacional caminha, posso dizer, e não sei se José Ferreira, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda. Prazer é meu. E também desde já quero agradecer aos espectadores o tempo que perdem, entre aspas, connosco neste programa Ponto Final. Mas, como ia dizendo, José Ferreira, a situação política neste momento no país, eu dá uma sensação que o país está parado, está em banhos e a apanhar aquele solzinho do mês do verão, e que se espera a todo momento, a toda hora e a todo segundo, que os senhores lá em baixo de Lisboa se lembrem de falar para os portugueses. Muito boa tarde, eu penso que sim. Eu acho que a emissão de hoje merece algum enquadramento histórico. E antes de entrar propriamente nesse enquadramento histórico, e seguindo, digamos, na linha daquilo que a TV Minho já agora mesmo, digamos, iniciou, agradecer a todos os nossos telespectadores que em Portugal e no estrangeiro não tenham perdido um programa do Ponto Final. Particularmente em Portugal, porque é em Portugal que está, digamos assim, a maior fatia da audiência, e logo de seguida o Brasil. No Brasil, onde continuamos a ter bastantes espectadores, que nos fazem chegar de alguma forma a sua opinião através de alguns mails. E neste lote de espectadores do Brasil, dizer que num próximo programa, provavelmente no próximo ou no seguinte, a TV Minha vai exibir alguns trabalhos artísticos de telespectadores nossos que me fizeram chegar, digamos, esse trabalho artístico. Penso que vai ser um programa interessante para divulgar a cultura lusófona e nessa linha depois naturalmente que terei o cuidado e a preocupação também de exibir alguns, a TV Minha terá a oportunidade de exibir e de filmar alguns trabalhos para que o público em geral possa também tomar conhecimento do trabalho realizado por estes artistas. É um trabalho interessante, são trabalhos interessantes, um dos quais chegou-me precisamente há 2 dias, foi um pouco atrasado por uma questão alfandegária, está ultrapassada, portanto espero que um dos programas cá estaremos para mostrá-los com certeza absoluta. Relativamente à situação política, conviria aqui fazer uma análise histórica sobre a visita do Sr. Presidente da República às Ilhas Selvagens. As Ilhas Selvagens nunca foram umas ilhas propriamente muito do conhecimento dos portugueses. Se calhar, provavelmente até, uma grande parte dos portugueses não saberia que as Ilhas Selvagens existiam. E elas existem, como sempre existiram, e são umas ilhas que pertencem a Portugal. São umas ilhas que estão, para quem não está, digamos, geograficamente a enquadrar a localização delas, tratam-se de umas ilhas completamente selvagens, completamente desertas, que ficam entre a Madeira e as Canárias. E são umas ilhas por onde Portugal passou, durante o período dos descobrimentos, em 1498, mas que, curiosamente, também por lá passaram os espanhóis. E aquelas ilhas também foram reivindicadas pelo Reino de Espanha. A Espanha sempre reivindicou aquelas ilhas, inclusivamente ao longo destes séculos fez algumas provocações com aquelas ilhas, não em termos oficiais, mas em termos privados e particulares. Houve inclusivamente grupos de espanhóis que chegaram digamos, a implantar uma bandeira espanhola, pelo ano de 1944, 45, depois em 1966 há uma nova investida também de cidadãos espanhóis que rumaram à ilha e que pretenderam instalar ali o farol e novamente levantaram a questão da bandeira e da propriedade do território à Espanha. Portugal reclamou nas instâncias internacionais e, portanto, o Tribunal Internacional da Haia e as instâncias internacionais atribuíram a soberania definitiva daquelas ilhas a Portugal.
Portanto, o Presidente da República vai a estas ilhas, provavelmente num calendário em Portugal, num calendário político em Portugal muito específico e muito hermético, mas foi a estas ilhas reafirmar mais uma vez perante a comunidade internacional de que aquelas ilhas são nacionais, são portuguesas, não há dúvida nenhuma. São umas ilhas que não vive ninguém, são umas ilhas que por lá não passa ninguém, mas o que é certo é que são... Vivem lá dois guardas, mas... Vivem os guardas, tem digamos, tem uns aposentos relativamente modestos, onde o faroleiro vive, salvo erro, penso que até será ele. Portanto, o Presidente da República deslocou-se lá em barco, ficou, digamos, a dormir até no próprio barco. Não tem aeroporto, não tem rigorosamente nada e, portanto, no período conturbado da nossa história em que o Tratado de Tordesilhas traçou a divisão do mundo em duas partes, não é? Olivença era portuguesa também, Olivença era portuguesa, historicamente ainda é reclamada por Portugal, mas na prática, geograficamente, está em Espanha, portanto a Espanha assambarcou, chamemos-lhe assim, Olivença. Com as ilhas selvagens ou desertas, a pretensão também era a mesma, mas não se veio a concretizar a favor de Espanha esta pretensão. Portanto, são ilhas portuguesas que o Presidente da República fez muito bem em ir lá e reafirmar a soberania de Portugal sobre aquelas ilhas. E esta viagem surge, e esta história destas ilhas, e se estas ilhas têm uma história, a história dos partidos portugueses também existe, não é? O Partido Socialista foi o único partido que veio da clandestinidade antes do 25 de Abril. O PSD e o CDS foram partidos já formados após a Revolução de 25 de Abril. Tiveram dois líderes históricos muito fortes, teve concretamente Sá Carneiro, que morreu vitimado por um acidente no dia 4 de dezembro de 1980, em Camarate, que foi o líder que já vinha da transição, portanto já vem da chamada ala marcelista, da ala liberal do regime deposto em 25 de Abril. Era um líder carismático, era um líder com uma convicção bastante forte, era um líder com uma determinação e com um grau de exigência bastante forte. Com o desaparecimento do líder do PSD, de Sá Carneiro, o Partido Social Democrata nunca mais foi um partido de referências. Foi mais um partido de interesses do que propriamente um partido de referências, porque Sá Carneiro era um político exigente, era um político que se rodeava de pessoas e de quadros com uma qualidade acima da média, e com o desaparecimento dele, e curiosamente também nessa mesma noite, nesse fatídico acidente, também desaparece uma figura histórica do CDS, Adelino Amaro da Costa, que conjuntamente com o Freitas do Amaral, mas mais Adelino Amaro da Costa como figura, quanto a mim, historicamente, depois lá iremos, com uma preponderância muito superior a Adelino a Freitas do Amaral, deram origem à constituição desses dois partidos. Bom, esses dois partidos foram partidos do poder, praticamente, mais o PSD do que o CDS, mas a tendência desses dois partidos foi sempre, historicamente, de coligação, de uma maior aproximação. Embora o Partido Social Democrata, com Sá Carneiro, tivesse uma filosofia social-democrata de esquerda, uma social-democracia de esquerda, mais baseada nos princípios nórdicos e nas correntes nórdicas, a democracia cristã, ou o partido do CDS, foi uma doutrina, foi um partido que se inspirou numa doutrina social da Igreja, que historicamente o colocou muito mais à direita. Aí aquilo que seria natural, e que seria sempre natural, era que os dois partidos da área social-democrata, ou do socialismo democrático, o PS concretamente e o PSD, pudessem fazer ao longo do tempo mais entendimentos governativos do que aqueles que fizeram até hoje. E nunca fizeram, salvo erro. Fizeram uma única vez, no tempo do governo do Bloco Central, em que o primeiro-ministro foi o falecido Mota Pinto, que isso aconteceu, porque de resto nunca mais aconteceu. Isto para dizer o quê? Este enquadramento histórico, para dizer que esta crise que estamos a viver agora é uma crise muito estranha, uma crise muito sui generis, porque esta crise, em bom rigor, deriva de duas demissões. A de Vítor Gaspar, que explicam as razões de uma forma não muito clarificadora da sua demissão, e, por arrastamento, a nomeação de uma ministra que não teria sido do agrado do segundo maior partido da coligação, e que levou à demissão de Paulo Portas. Paulo Portas nunca esclareceu esta demissão.
nunca esclareceu esta demissão e, portanto, a chamada remodelação governamental não ocorreu, não existiu. Saiu Vítor Gaspar, foi empossado a uma ministra, foi empossado a um secretário de Estado por alinhamento e tudo ficou por aí. Portanto, Paulo Portas não esclarece, mas não esclarece, teoricamente, e na prática também, porque não dizê-lo, a realidade política não alterou. A coligação da direita continua com maioria absoluta na Assembleia. O PSD e o CDS têm uma maioria, que já a tinham, que levou à governação até à presente data, e que continua, efetivamente, válida, porque o Presidente da República ainda não dissolveu o Parlamento. Ora, então porquê é que de repente surge aqui esta preocupação de, aproveitando esta crise, ou esta pretensa crise, porque é que o Presidente da República se lembra de fazer uma intervenção ao país e de baralhar o jogo de alguma forma para que o PS viesse a jogo. Mas aqui há coisas que ninguém percebe, porque primeiro a maioria que suporta este governo está lá, existe e está intacta. O Partido Socialista, ao ser chamado para a negociação, com que base é que é chamado? Para negociar o quê? Eu, sinceramente, ando na rua e as pessoas que comigo conversam, e provavelmente a TV Minha também terá essa percepção, ninguém sabe o que é que se está a negociar. Não, eu parece que, e não sei se será da minha opinião também, mas eu dou uma sensação que o Presidente da República, o Presidente Cavaco Silva, chamou os três que assinaram um acordo com a Troika. E, portanto, vocês assinaram, agora se entendam-se com aqueles senhores. Porque o resto dos partidos, portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP não foram chamados porque não assinaram o acordo. Pelo menos foi a justificação que o Presidente não entendeu nas ilhas desertas. E por isso dá uma sensação é que ele quer responsabilizar, e não sei se será da minha opinião, ele quer responsabilizar aqueles três partidos que assinaram o acordo e que agora, com licença, descalcem a bota. Portanto, vocês agora descalcem a bota, entendam-se com eles, porque o país é que não pode sofrer mais. Porque ele ontem disse, mais uma vez, à noite, que a aposta do Governo a partir de agora, ou quem ficar no Governo, e depois deste acordo, a aposta terá que ser na criação de emprego, no investimento das empresas. As empresas têm que começar a criar postos de trabalho, têm que começar a investir, porque senão estamos mal, neste caso. Não sei se é da minha opinião. Isso em certo sentido fará sentido. Isto parece um pouco pleonasmo, mas não é. Porque efetivamente há aqui alguma coerência do Presidente da República em lançar um apelo a um entendimento tripartido, deixando de fora o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Naturalmente que há aqui alguma lógica e aqui alguma coerência. Porquê? Pelas razões que o Joaquim agora reafirmou. O Bloco de Esquerda e a CDU não assinaram a Troika. Estiveram sempre contra a Troika e tudo que seja ouvir falar em Troika, fogem desta estratégia como o diabo da cruz. Mas, em bom rigor, sendo certo que foram três partidos que negociaram, digamos, a vinda da Troika para Portugal, também é verdade que desde a tomada de posse do atual governo até à presente data, os partidos do poder sempre hostilizaram o PS. Hostilizaram-no de diversas maneiras, não o consultando para questões nacionais, não o consultando para pactos, eventualmente, digamos, pactos... E por vezes até o rebaixando. E algumas vezes até o trataram mal. Portanto, Cavaco Silva, quando pretende que o PS se vincule a este acordo, coloca-se aqui uma questão política para o PS. Porque sendo o PS um partido naturalmente responsável, sendo o PS um partido que estou convencido que quer o futuro de Portugal acima dos interesses pessoais e partidários, o que também é certo, sendo certo que tudo isso, digamos, é o objetivo do PS, também é certo que a António José Seguro e ao PS também não fica muita margem de manobra para fazer o que quer que seja. Porque, primeiro, o Partido Socialista não é governo. Segundo, o Partido Socialista não aceita fazer parte deste governo, deste concreto, nem faria sentido sem eleições. E, portanto, está-se a tentar aqui negociar com o PS, está-se a tentar aqui arrastar o PS para uma estratégia que, no limite, pode trazer danos ao PS. Vantagens, já está a trazer danos. E provavelmente já estará. Vantagens para o país. Bom, até serem conhecidas as medidas, não se vislumbram vantagens para o país. É uma sensação que me desculpem quem me está a ouvir,
neste caso. Eu dá uma sensação é que o PS não foi a bem para o corte dos 4 mil milhões, mas vais a mal. Eu acho que isto foi tudo muito bem ornamentado, foi tudo muito bem feito, porque se o PS dissesse que sim senhor, vamos sentar-nos e vamos lá então cortar os 4 mil milhões que era necessário cortar, e é isso que a Troika está à espera para acabar com todo este, entre aspas, assalto a Portugal, o que me dá a sensação é que não foste a bem, vais a mal. E se não vais a mal, então, eu acho que o Presidente da República vai vir novamente a público dizer, meus senhores, depois daquilo que eu vi no outro dia no Parlamento, nomeadamente no dia de ontem, o voto de censura ao Governo que, entre aspas, foi um voto de confiança, não é? Eu dá uma sensação que o Presidente vai voltar com a palavra atrás, vai dizer, não senhora, pelo que eu vi na Assembleia da República, este Governo está coeso, está unido e, portanto, vamos continuar, já que o PS não quer acordo, agora os votantes e o povo português é que vai fazer o juízo final deste partido. Eu dá uma sensação disso, portanto, não foi a bem, vais a mal, neste caso. Eu admito que sim, mas então as perguntas sobram sempre. Para que tentar envolver o PS nisto? Porque o PS não é poder, o PS não é governo, o PS, pela voz do secretário-geral António José Seguro, não vai para o governo sem ser por eleições. E, portanto, qual é a vantagem do PS em dar cobertura a medidas digamos, a estas medidas, dar ideias ou boas ideias para a governação deste país e para um bom desempenho deste governo? E o que é que sobra? Qual é o terreno político que sobra para o PS? Esta é a questão de fundo. Será que vão aceitar a incorporação de membros do PS neste governo? Eu gostaria que assim não fosse. Eu gostaria que não estivessem aqui a negociar nomes. Essa é outra vertente do problema e há quem especula acerca disso. Eu preferia que se tratasse apenas e que se debatessem apenas ideias, propostas concretas, políticas concretas, para que se crie emprego, para que o país, para que Portugal tenha um desenvolvimento económico mais acelerado e mais acentuado e para que esta crise financeira seja ultrapassada o mais rápido possível. Essa é a nobreza da política. Agora, se está para ali a discutir nomes e a discutir cargos... Dentro do PS já quem olhe de lado para toda esta situação. Não me parece que seja esta a melhor opção. E aqui, sim, se isto for assim, estou convencido que a prazo o António José Seguro estará naturalmente, enfim, com os dias... Estará a prazo também dentro do próprio PS. Estará a prazo dentro do próprio PS, acho que porque sim. a gente ouve falar, por exemplo... Mário Soares, que é um dos fundadores do PS, Manuel Alegre, que é um dos fundadores do PS, e hoje, numa rádio nacional, teve para aí a dar 10 minutos de individualidades do PS que estão... Algumas dizem que vamos ver, vamos aguardar, não poderemos estar a falar ou a espiar para o lado ou para o ar sem saber o que é que está-se a dizer, mas fundamentalmente há duas pedras basilares neste projeto todo, ou neste processo todo, que é... neste caso Mário Soares e Manuel Alegre, que já disseram não a tudo isto. E o próprio Mário Soares já ameaçou que haverá muita gente que pode abandonar o partido, neste caso. Eu, sobre esta questão, gostaria de dizer o seguinte: era de todo em todo recomendável que neste momento o clima político nas hostes do PS fosse o mais sereno possível. E que também tenho algumas dúvidas de que nesta altura Manuel Alegre e Mário Soares falarem como falam para o interior do partido, não sei se será porventura a melhor opção. Isto porque estamos numa situação muito delicada do ponto de vista económico e financeiro, estamos com negociações em curso com a comunidade internacional e o que de bom e de mau se fizer aqui, o resultado disto, temos logo em catadupa uma série de consequências terríveis, nomeadamente os juros da dívida externa e tudo isso. Portanto, eu penso que Mário Soares, com aquela característica, digamos, com alguma irreverência que se lhe conhece, e Manuel Alegre, com o peso histórico que tem, afirmam o que afirmam, são livres para o fazer, mas a minha dúvida é saber se neste momento e em concreto a situação é melhor para este tipo de... Eu, pessoalmente, penso que António José Seguro deve ter em primeiro lugar o apoio político da Comissão Nacional do Partido. A Comissão Nacional que é tudo de confiança dele, neste caso. Com certeza. E não tem lá ninguém que seja, por exemplo, o campo do Sócrates. Que deve ter, ou que deve tentar, digamos, obter o pleno do órgão nacional, que é dos órgãos nacionais do Partido Socialista. E depois, a minha perspectiva, mas esta é a minha perspectiva de um cidadão, analista, que vale o que vale, é que o Partido Socialista só se devia comprometer na aprovação de leis concretas no Parlamento que fossem de encontro aos interesses nacionais, ao superior interesse nacional. Mas é o que o José Seguro diz. O nosso interesse é Portugal e para nós é os portugueses. Só faz sentido chamar o PS, digamos,
à coloração desta política, ou da tentativa de uma política para sair desta crise, não defraudando as expectativas do eleitorado, que para todos os efeitos elegeu os diversos partidos, e nem, digamos, definhando ou nem amordaçando a matriz ideológica de qualquer um destes partidos. Mas há coisas que se podem fazer. Há leis concretas, há medidas concretas que se podem aprovar, porque não, por unanimidade até na Assembleia da República. Quer dizer, estamos todos de acordo em que é preciso criar mais emprego, estamos todos de acordo em que é preciso produzir mais, estamos todos de acordo em que é preciso exportar mais. Estes itens, que são os itens de interesse nacional, acho que devem ser também pelo Partido Socialista e fundamentalmente pelo Partido Socialista abraçados e acautelados e incentivados. Tudo que seja, para além disto, tudo que seja chicana política, tudo que seja, havendo alternativas, continuar numa política digamos, de crise, de déficit acima de déficit, digamos, de desemprego acima de desemprego, da não criação de condições económicas para o país avançar, para não falar já naquela possibilidade que o Joaquim há bocado colocou, que é a questão de discutir nomes, e agora vais para ali, agora sai dali a Maria, entra o Manel, e eu penso que é aí que o Partido Socialista não será. Atenção que os portugueses, e os portugueses assim que está-nos a acompanhar neste programa, ainda hoje sexta-feira, foi dito isso por um comentador político, que disse que há instituições e pessoas de peso que falaram para o país internamente que é preciso ter muito cuidado com o momento do país neste momento. Por exemplo, a UGT disse, atenção meus senhores, entendam-se, porque é preciso salvar o país. A UGT, que está ligada, entre aspas, ao Partido Socialista, temos a CIP, temos os patrões, temos alguns sindicatos a alertar para a situação que está neste momento a viver-se no país, e portanto eu não queria, muito sinceramente, e não sei se o José Ferreira queria isso, eu não queria estar na pele dos três partidos que estão neste momento a discutir. Também achei que a conversa de ontem de Pedro Passos Coelho, não sei se concorda comigo, a tentar mandar recados desde do Parlamento e depois mais tarde desde a sua sede nacional para fora, e toda a gente sabe para onde é que aqueles recados iam ser, estavam direcionados ali para a zona dos Açores, nomeadamente para as Ilhas Selvagens, que mandou vários recados que José Seguro já os criticou e que aqui faz o apelo é que entendam-se, discutam entre si, mas que Portugal saia, como diz o outro, pela uma beirinha, claro, e que saia bem neste caso. Quem está naturalmente preocupado com a situação política e económica do país torce para que o entendimento seja possível e para que saia desta negociação tripartida algo de positivo para o país. Continua a haver aqui um problema de articulação. É que envolver o PS num governo de unidade nacional, em que os três partidos estivessem representados em igualdade de circunstâncias, era um cenário. Manter esta estrutura tal como está, com uma maioria PS, PSD na Assembleia, com uma maioria de direita, que também foi o responsável, digamos, por estes últimos índices de recessão e de desemprego, há aqui qualquer elemento que falha. Quer dizer, como é que se pode pedir ao PS que seja no fundo muleta ou que seja no fundo responsável por uma solução com pessoas que foram elas próprias que criaram esta situação? Não sei se me estou a fazer entender. Quer dizer, como é que quem cozinhou mal, como é que quer agora retificar a receita de culinária que fez mal, quando aquilo já está tudo feito mal, neste caso, com um cozinheiro de fora? Como é que a gente pode fazer um arroz? Isto é um bocado, é a mesma coisa. Isto é caricaturando, mas é um pouco assim. Quer dizer, este governo levou o país a uma situação de tal ordem que agora também não se pode pedir ao PS seja o Salvador Nacional, e que dê ideias para contrapor e para resolver isto tudo, porque o PS não está no governo. O papel do PS é o da oposição, ele é o maior líder da oposição. Portanto, há aqui nesta intervenção de Cavaco Silva algumas nuances contraditórias, que vamos ver o que é que
as negociações. Temos que aguardar o resultado das negociações e, em função disto, para a semana cá estaremos e espero que já esteja tudo resolvido. Muito rapidamente, só um comentário muito rápido para fecharmos. Aliás, tenho outro assunto, mas também esse vai ser rápido, sim ou não. O que é que acha, muito rapidamente, da moção de censura apresentada ontem? Acha que foi uma moção de censura ou foi uma moção de confiança dada ao Governo? Eu penso que a moção de censura é sempre uma moção de censura, não é? E o Partido Socialista, como já tinha apresentado uma, por razões, digamos, de cortesia para com esta, votou também da forma como o fez, não é? O resultado prático não era nenhum, já se sabia antecipadamente, portanto era uma morte anunciada, esta era uma mera crónica de uma morte de uma moção anunciada, portanto não... Mas pronto, os partidos da oposição têm que ter esta intervenção. Ponto final a nível nacional, e vou pôr um ponto final também no programa, porque íamos falar de campanhas eleitorais, está tudo na mesma, vira a semana e toca ao mesmo. Os candidatos andam, se calhar, a banhos, ou com calma, neste caso. Eles têm andado no terreno, mas não tem havido grande novidade. A grande novidade vai ser no final deste mês, que de uma vez por todas as candidaturas vão ter que aparecer completas, os programas vão ter que sair completos, e então a partir daí vamos, preto no branco, tomar conhecimento do que é que cada uma das candidaturas está a propor para o Conselho. Não sei porquê, mas no outro dia lançámos aqui o desafio para começar a apresentar candidatos às juntas e eles começaram a nascer como cogumelos. Valeu a pena. Valeu a pena, acho que sim. Valeu a pena. Agora deixei o desafio. Tem sido de uma forma diferente daquilo que era no passado. Não é? Haviam sempre convenções, havia sempre encontros em que, de uma forma geral, a candidatura apresentava a lista completa, não é? Não tem sido assim, mas também não tem sido assim noutras vertentes. Portanto, aquela questão dos mandatários para aquelas áreas também já não novos tempos, novas tecnologias, novas maneiras de trabalhar, meus senhores. Fica aqui o desafio mais uma vez para tentarem acelerar um bocadinho aquilo que os bracarenses, porque atenção, que os bracarenses a partir do dia 15 de julho já muitos foram de férias, depois ficaram até o dia 15 de agosto, outros irão no dia 15 de agosto até setembro e, portanto, há que começar a acelerar, entre aspas, aquilo que se poderá de falar da sério nestas eleições. Nós vamos ficar por aqui. Zé Ferreira, muito obrigado. Continuação de bom mês de julho e também bom verão. O sol é que parece que anda um bocado triste connosco. Não sei mas será... a temperatura está ótima, nota-se mesmo aqui dentro dos estúdios. Voltamos então para a semana. Muito obrigado. Até para a semana, se vocês quiserem. Boa tarde. Obrigado.